nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. A epístola de hoje é de São Paulo aos apóstolos aos Coríntios e nos diz: Irmãos, eis que vos digo um mistério. Todos certamente ressuscitaremos, mas nem todos seremos mudados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos mudados. Porque importa que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Porém, graças a Deus, que nos deu a vitória contra a morte por nosso Senhor Jesus Cristo. Estimadas almas, nós celebramos hoje a igreja o sufrágio pelas almas do purgatório. Ontem lembrávamos do céu, de todos os justos do céu, e hoje a igreja lembra de todas aquelas almas que estão ardendo no purgatório. Então, como teremos 3 missas, nesta primeira, vamos considerar aí o que nós podemos fazer para ajudar as almas do purgatório. As obras que a igreja prescreve são as seguintes. Uma das mais salutares é ouvir e pedir missa pelas almas. Quando ouvimos missa, assistimos missa, nós podemos e devemos oferecer pelas almas do purgatório, quer em geral, quer em específico. Quando nós comungamos, ou seja a comunhão sacramental ou a espiritual, podemos e devemos oferecer pelas almas do mesmo modo, em geral e em específico. A missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É um sacrifício redentor. Enquanto redentor, expia pecados. E expia pecados dos vivos, e também tem, pelos méritos infinitos de nosso Senhor, o poder de pagar as penas do pecado, que é justamente o que as almas do purgatório estão lá, pagando até o último centavo a justiça de Deus Nosso Senhor. Quando nós ouvimos missa, podemos então abreviar. Agora, nós não sabemos como funciona do outro lado, e nem precisamos saber tampouco. Sabemos que há um alívio, sim. Agora, se tirou ou não do purgatório, não sabemos. Porque aí são os decretos do Altíssimo. A nossa obrigação é rezar pelos mortos. Ouvir missa. Pedir missa. O que consiste em pedir missa? Os senhores chegam com um papelzinho, com nome. Se for um defunto, põe uma cruzinha aí para sabermos que é uma alma. E o padre vai rezar no altar aquela missa exclusivamente por aquela intenção. Aqui estamos falando de defuntos, então vou me deter neste quesito. Porque podemos pedir missa para a saúde, a honra dos santos, pedir uma graça e virtude. Tudo que podemos pedir rezando, podemos pedir na Santa Missa. Mas, bom, vamos nos deter às almas. Quando o sacerdote ele tem o que chamamos de intenção primeira, ou seja, aquela missa será exclusivamente pela alma da avó, por exemplo. Então, toda a intenção recai em sufrágio da alma da nossa avó. É uma aplicação especialíssima do sacrifício de Nosso Senhor, da Santa Missa, por aquela alma. Aí temos alguns meios de pedir missa.
Uma missa simples, quando os senhores pedem, e tem lá a esmola, que nós chamamos de espórtula, com ela ou sem ela, terão as missas que quiserem. Depois, podemos fazer uma novena de missas, 9 missas pela alma ou pelas almas do purgatório. E na tradição da igreja tem uma que se chama missa gregoriana, que são 30 missas consecutivas em 30 dias seguidos, que se reza pelas almas do purgatório. O valor da Santa Missa é tal, daí vem o ensejo para explicar. A tradição conta, São Gregório Magno, Papa, foi um monge beneditino, tinha um irmão monge que tinha morrido, e quando foram ver a sua cela, o monge tinha um dinheiro escondido lá. Normalmente não devem ter nada. Então São Gregório, nessa delicadeza de alma, falou, desobedeceu a regra, esse deve estar no purgatório. Sabendo do valor da Santa Missa infinito, méritos infinitos do bom Redentor, começou a oferecer missas pela alma do irmão do monge falecido. Quando ele chegou na 30ª, apareceu a alma do sujeito em questão e dizendo que ele foi liberto do purgatório pelas 30 missas que São Gregório havia oferecido. A partir de então, a igreja nos permite crer com piedade que ocorra o mesmo com aqueles que nós oferecemos as 30 missas. Mas não é assim, eu vou oferecer 30 missas, tirei do purgatório e tchau, a volta no céu. Não sabemos, senhores. Tem tudo para estar, mas vai que não esteja. Sigamos rezando pelos nossos defuntos. É obrigação de todos os vivos, enquanto viverem, de rezar pelos seus antepassados. Se estiverem no céu, vai aumentar a glória acidental. Se estiverem no purgatório, vai aliviá-los. Se estiverem no inferno, que Deus os preserve a todos os nossos, nosso Senhor vai pegar aquela oração e aplicar para outro necessitado. Nunca será desperdiçada a oração pelas almas. Jamais. Segundo meio muito eficaz de salvar as almas, depois da Santa Missa, são as indulgências. Tanto que desde ontem até o dia 8 de novembro, confessados com a comunhão, visitando um cemitério, rezando lá um Pai Nosso, Ave Maria e Glória pelas intenções do soberano pontífice, podem ganhar indulgências plenárias, em cada dia uma, em sufrágio das almas do purgatório. O que é uma indulgência? Explicando de modo breve, é a aplicação dos méritos infinitos de Nosso Senhor, os superabundantes da Santíssima Virgem e de todos os santos. É um tesouro de méritos que a chave de São Pedro pode abrir e fechar esse banco de Deus. É o poder do Papa. Então nós temos muitas obras enriquecidas com muitíssimas indulgências. A mais enriquecida é a Via Sacra. A Via Sacra, ela não só está enriquecida de modo abundante, mas de modo acumulativo. Por exemplo, vamos supor que os senhores rezem a Via Sacra todas as sextas-feiras. Um mês tem 4 sextas-feiras. Quando os senhores se confessarem, comungarem, receberão 4 indulgências plenárias pelas 4 Vias Sacras que rezaram no mês. Por exemplo, é um tesouro imenso, hein? A partir de hoje vamos rezar mais Vias Sacras neste mês de novembro pelas almas do purgatório. É um conselho. Bom, outra prática, o terço ou o rosário. Entre indulgências parciais e plenárias, muitíssimas, que eu poderia passar pelo menos 20 minutos lendo a listinha de indulgências e não o farei. Só basta saber que estamos confessados, temos a intenção de lucrar as indulgências, façamos as obras na graça de Deus, rezar depois delas um Pai Nosso, Ave Maria e Glória nas intenções do soberano pontífice e esperar na bondade de Deus que algo recebemos. Se não for plenária, é uma parcial. Em todo caso, seja o que for, é bem-vinda. É pagar a pena
que merecemos pelos nossos pecados. Vamos pagar nesta vida ou no purgatório. Então serve para nós. E as indulgências, salvo que esteja prescrito o contrário, também são aplicáveis às almas do purgatório. Então eu posso oferecer por todas as almas do purgatório ou pela alma do fulano, ou beltrano ou cicrano. Mas não posso oferecer por vivos. É uma graça comunicável dos méritos de Nosso Senhor via a chave de São Pedro, do Papa, enriquecida uma obra que fica para o beneficiado, por ter rezado aquela oração indulgenciada, ou a seu critério oferecer para alguém. Aí os senhores dirão, mas padre, eu me consagrei a Nossa Senhora, tudo que é meu é dela, e tudo que é dela é meu. Nada impede. Nossa Senhora quer que rezamos pelos nossos. Se for oferecer pela vizinha, desde quando Nossa Senhora não quer tirar minha vizinha do purgatório? Minha avó, meu tio, meu primo. Então nada impede de oferecer pela alma do fulano ou cicrano, porque sabemos que a intenção de Nossa Senhora é salvar todas as almas, senhores. Então não é se apropriar dos seus bens espirituais, porque estão com Nossa Senhora. Ela não é o cofre de Deus? O que os senhores fazem com o dinheiro no banco? Quando precisam, tiram e pagam suas dívidas. Pois então, Nossa Senhora é o cofre de Deus. Vamos tirar das riquezas que temos lá, guardadas no seu coração imaculado, e aplicar para os nossos. Nada encontra a administração espiritual dos nossos bens eternos. Nossa Senhora está de pleno acordo. Tenho certeza disso. Outra prática. Penitência. Jejum. Mas jejum de verdade, hein? Não é esse jejum que vemos que uns fazem ficam mais rosados e gordinhos. Tem algo estranho. Essas beliscadas clandestinas, esses sucos cheios de açúcar para não desmaiar. Não desmaiarão. Enquanto tivermos gordura localizada em alguma parte do nosso corpo, o nosso corpo é um bandido, hein? Ele sabe que tem reservas. Salvo os que têm trabalho braçal, debaixo do sol, suando lá, por favor. A igreja é mãe. E temos que ter bom senso. Agora, os que estão em casa, as donas de casa que estão ali, é certo que é perrengue, mas façam jejum. Salvo no domingo, é proibido. Preciso pedir uma dispensa para o padre? Não, tenho bom senso. Nós temos um monte de gente no purgatório e passar um pouquinho de fome aqui alivia a fome que elas têm de Deus. Se soubéssemos o amor que tem uma alma do purgatório por Deus, hein? Nós faríamos muito mais para abreviar as penas para que elas estejam unidas a Deus, Nosso Senhor. Elas amam a Deus ardentemente. Então, um jejum, uma vez por semana ou duas, seja na quarta, na sexta-feira ou qualquer outro dia, não tem nenhum dia proibido, salvo domingo, é bem-vindo. Vai servir para a saúde do nosso corpo e vai servir para a saúde da nossa e de muitas almas. Jejum. E outra obra também, muito meritória, esmola. Padre, ouvimos sempre a mesma coisa. Mas se eu dou esmola para o homem lá da Praça da Sé, com os dedos cheios de crack queimado, que ele vai queimar o meu dinheiro com drogas, eu vou estar compactuando com seu vício. Ou cachaceiro, ou seja o que for. Há pouco, questionando sobre esse quesito, porque em vez de dizer o que nós pensamos, é melhor dizer o que um santo pensa. Aí a providência do bom Deus, que em tudo nos assiste, fez que um sermão do santo cura d'Ars, que interceda por nós sobre as esmolas, ele diz o seguinte: Deus vai pedir conta do nosso dinheiro. Sim. O que fizemos com ele? Diz o santo cura, e não o padre Neves que está dizendo. Estou somente reproduzindo o pensamento de um padre santo. Deus vai pedir conta do nosso dinheiro. 10 molas. Porque o mesmo Deus que vai te julgar por não ter dado é o mesmo Deus que vai julgar aquele que recebeu a esmola e a usou mal. Mesmo. Então, mas eu
vai usar droga. O problema é dele. O mesmo Deus que está vendo a sua avareza ou a sua generosidade é o mesmo Deus que está vendo que o outro está desperdiçando a sua caridade e vai ser juiz de ambos. Demos esmolas. Agora é verdade que precisaríamos ser algo do Silvio Santos, um herdeiro, para dar esmola a todos os mendigos que encontrarmos. Dê a um, ao primeiro, e depois podem dizer com verdade, olha, Senhor, eu já ajudei um que passou, agora eu não tenho mais. Eles entendem isso. Na Praça da Sé, que é assim de mendigos, já aconteceu, acho que com todos nós que transitamos por lá. Eles entendem. Uma vez falei, olha, meu amigo, se eu fosse o Silvio Santos, acho que eu não conseguia dar para os senhores uma moeda, hein? São muitos. Ele falou, é verdade, padre. Obrigado, Deus abençoe. Olha, a bênção do mendigo é uma bênção, senhores. Então, não sejamos avaros. Esmola. O quanto for, não importa. É o desapegar-se dos bens. Pode ser o dinheiro a um pobre, pode ser o mantimento que os senhores deixem no asilo para aqueles pobres velhinhos abandonados ou no orfanato. Pode ser ajudar com valor X uma instituição séria, que não seja maçônica, que não seja espírita, que não seja protestante e que não seja, em definitiva, a católica. Deixa que o diabo cuide dos dele. Cuidamos dos de Deus. Sim. Então tem tantos asilos de... mas é modernista. Bom, é problema de quem for, mas a associação é do São Vicente de Paulo, ajuda o asilo das velhinhas ou dos velhinhos, senhores. Temos que fazer algo. Nós não somos protestantes. Eles se salvam por uma fé. Acham que se salvam e se condenarão. Nós precisamos de fé com boas obras. Esmola. Dar esmolas. E podemos então dar aquelas moedas com intenção, Senhor, eu vou dar esta esmola em sufrágio da alma da minha bisavó. E os méritos daquela boa obra vai repousar sobre a alma dela no purgatório. E vai ser expiatório. E diz a Sagrada Escritura que a esmola apaga uma multidão de pecados. Falando de nós. Então, para expiar os nossos pecados, podemos dar uma esmola, precisa dizer para o beneficiado. A intenção, hoje vou dar esta esmola em expiação dos meus pecados. Apaga. E diz a Sagrada Escritura, assim como a água lançada ao fogo, assim é a esmola sobre os nossos pecados. E o pensamento do Curadás, creio que devemos escrever no nosso espelho. Deus é juiz de todos, de quem está dando e de quem está recebendo aquela esmola. Então Deus vai pedir conta do que demos ou não demos e do outro que recebeu e como usou. Passaremos diante do mesmo juiz infinitamente justo. Não demos desculpas. O valor não importa. Que temos que combater a nossa avareza e as desculpas que nós damos para não ajudar o pobre necessitado. E enfim, senhores, todas as boas obras feitas na graça do bom Deus, podemos salvar almas do purgatório e fazer com que a nossa estimada e única alma caia naquele lago profundo ou fique por lá por muito tempo. Então, por isso temos que ter, em definitivo, em alta conta, a graça de Deus. E diz lá na absolvição, depois que o padre dá a absolvição, em realidade, todo bem que fizerdes e todo mal que suportardes, seja para ti aumento de graça e prêmio de vida eterna. É a última oração antes dos senhores se levantarem do confessionário. Então, quando lavarem a louça, em graça de Deus, ofereça pelas almas. Mas eu gosto. Não importa, o gosto não tira o mérito, hein? O gosto não tira o mérito de nada. Não é para fazer coisas que eu não gosto somente. Seria bom, porque aí vamos disciplinar nossa vontade. Mas outro aspecto. Eu gosto de rezar, então não vou rezar porque eu gosto de rezar, não tem mérito. Tem mérito. Agradeça a Deus, vai ser menos incômodo. Mas é meritório. Quem gosta e não gosta, reze. Mas o jejum, já estou acostumado porque eu faço dieta. Mude a sua intenção. O seu corpo vai emagrecer jejuando, mas em vez de buscar essa questão estética, busque junto, mas a intenção primeira seja se mortificar. Perfeito.
Padre, já tem uma dieta regulada, uma comida bem direitinha. Diminua. Jejum sem fome não é jejum. Temos que passar fome, voluntariamente e com muita alegria de alma. É o mais difícil. Mérito, disciplina à vontade, expia os pecados próprios e as penas das nossas estimadas almas do purgatório. Então, senhores, e depois de tudo isso, quando chegarmos no purgatório, alguém vai rezar um terço, oferecer uma indulgência, ouvir uma missa, fazer com que digam missas por nós, o nosso purgatório será abreviado, porque com aquilo que nós acabamos oferecendo, será aquilo que mais nos favorecerá no purgatório. Eu vou lhes dizer uma coisa, não é garantia por estarmos entre os tradicionalistas que quando morrermos vão se lembrar de nós, vão se esquecer do padre e dos senhores, parentes e amigos de banco de missa, 3 dias depois, pobre dele, 1 mês que ele descanse em paz e 3 meses ele estará morto na memória de todos. Então ajudemos as almas do purgatório, porque elas não se esquecem. Aquelas que tiramos do purgatório por nossas boas obras, no céu intercederão por nós. Quando estivermos lá, ardendo num fogo infernal, e nenhum vivo se lembrar de nós, elas se lembrarão. E aquele que foi caridoso receberá caridade. Aquele que foi grande benfeitor espiritualmente falando, vai receber a benfeitoria também. Então é garantia, é um santo negócio a se fazer para a própria salvação, ser muito devotado às almas do purgatório e não se cansar de ouvir missa, oferecer indulgências, vias sacras, rosários ou terços, jejuns, pequenas mortificações também, crianças, façam pelas almas do purgatório e ali teremos uma legião de almas que vão um dia interceder por nós e abreviar as nossas penas ali. Então, peçamos a Deus Nosso Senhor essa generosidade própria do católico, hein? O protestante não crê no purgatório, o espírita não crê no purgatório, o resto de pagão e idólatra não crê no purgatório, o ortodoxo, o cismático oriental não crê no purgatório. O purgatório é só católico. E faz bem eles não acreditarem no purgatório, porque eles não vão para o purgatório. Porque só vai para o purgatório quem for por céu. E como eles não são do céu, se não se converterem, não entrarão no céu, então eles conhecem o céu que perdem e o inferno que merecem. Então nós devemos ter uma grande estima pelas almas do purgatório, porque a profissão de fé também neste lugar da justiça de Deus é próprio das almas que creem no Deus verdadeiro. Nós, católicos apostólicos romanos. Então, senhores, em tudo isso é ato de fé, em tudo isso é exercício de fé, em tudo isso há benefício por todos os lados. Quem seria lesado a tal ponto de perder tantas graças? Então, como não somos destes, tenhamos diante de nós o purgatório e as almas que sofrem por amar a Deus e vamos abreviar as penas dessas benditas almas e um dia assim também abreviar as nossas penas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.